E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos continuar com nossos temas de direito administrativo, desta vez falando de poder de polícia, tá? Como é um assunto relativamente extenso para a gente abordar todos os aspectos importantes para concurso, eu dividi em dois vídeos, tá? Essa é a parte 1, parte 2 a gente já publica amanhã, beleza? Então vamos lá. Começando pelo conceito de poder de polícia, eu peguei esse conceito do Alexandre Maza porque ele está bem escrito, está bem sintetizado, mas não tem nada que nenhum outro doutrinador não traga, tá? O conceito de poder de polícia é relativamente unânime e todos eles trazem estes elementos aqui. Vamos analisar agora aspecto a aspecto dessa definição. Olha só. Poder de polícia é a atividade da administração pública. Aqui você já percebe que essa é uma atividade privativa do Estado, tá? Quem faz é a própria administração pública. Isso vai ser relevante quando a gente for discutir delegação do poder de polícia daqui a pouco. Baseada na lei, claro, princípio da legalidade para poder de polícia. Quer sancionar alguém? Precisa de uma lei. Quer estabelecer uma regra obrigatória para as pessoas? Precisamos de lei. Não se discute isso, é verdade. E na supremacia geral. Faça um esforço para relacionar na sua mente poder de polícia com supremacia geral, tá? Esse conceito aqui é sempre cobrado em provas, se relacionando com o poder de polícia, e é justamente esse poder extroverso do Estado, essa capacidade que o Estado tem de, sendo o gestor do interesse público, dele ter uma posição de supremacia com relação aos particulares e obrigar os particulares a tomar determinada medida, tá? Então, sempre que você falar em poder de polícia, você já relaciona com supremacia geral. Consistente no estabelecimento de limitações à liberdade e propriedade dos particulares. Aqui, eu vou começar a fazer um esquema com você que é o seguinte: nós sempre vamos relacionando o poder de polícia com trânsito, tá? Com trânsito mesmo, sabe? Ida e vinda de veículos. Por quê? Porque nas normas de trânsito é muito fácil visualizar o poder de polícia em cada um dos seus aspectos. Então é sempre legal você usar as normas de trânsito como exemplo de poder de polícia, sabe? Você consegue visualizar de forma muito fácil do que a gente está falando e sai da abstração. Olha só, quando a gente fala que o poder de polícia limita a liberdade, é uma absoluta verdade. Olha só, todo mundo tem o direito de ir e vir, correto? E por que você não tem o direito de ir na hora que o sinal está fechado, na hora que o sinal está vermelho? Porque naquele instante, o Estado, através da supremacia geral, que informa o poder de polícia, está limitando a sua liberdade de tráfego naquele trecho específico da via pública. E também limita a propriedade dos particulares. Eu não sei se você sabe, mas se o seu veículo ele emitir poluentes acima do limite estabelecido, você pode sofrer uma multa por isso. Então, olha só, o que o seu veículo faz é problema seu, a princípio, ninguém tem que se meter. Mas o Estado, através do poder de polícia, se mete e regulamenta e posteriormente fiscaliza se os veículos estão emitindo poluentes dentro dos limites permitidos. Isso é característica do poder de polícia estatal, ok? Seguindo, regulando a prática de ato ou a abstenção de fato. Ótimo, o poder de polícia é tanto para regulamentar a forma como a gente vai fazer alguma coisa, quanto para dizer para os particulares não fazerem aquela coisa, a abstenção de fato, manifestando-se por meio de atos normativos ou concretos. Daqui a pouco nós veremos que existe a teoria do ciclo de polícia, que é adotada pelo STJ, tá? A doutrina tem alguma divergência sobre as fases do ciclo de polícia, mas para fins de concurso, você deve adotar o posicionamento do STJ, que entende que são 4 fases no ciclo de polícia. Nós veremos daqui a pouco. A primeira dessas fases é justamente a normatização, é estabelecer as regras que os particulares deverão obedecer. Isso é aqui, ó, o ato normativo, faz parte do poder de polícia. Em benefício do interesse público, claro, sempre que estivermos falando de poder de polícia, aliás, sempre que estivermos falando de qualquer ato administrativo, qualquer ato da administração pública, ele deve visar o interesse público. Perfeito? A definição do Alexandre Maza é muito boa e basicamente diz o que todos os outros doutrinadores dizem, não há grandes divergências, como eu já disse agora há pouco. Beleza?
Vamos lá. Isso é a definição doutrinária. A definição legal está presente no Código Tributário Nacional. Interessante que não tem nenhuma lei de direito administrativo regulamentando o assunto, né? Quem definiu o poder de polícia foi uma lei do direito tributário, Código Tributário Nacional. Por que ele fez isso? Porque, como você já bem sabe, o poder de polícia é um dos fatos geradores das taxas, tá? Por isso, como ele é fato gerador da taxa, que o CTN se sentiu na obrigação de definir para a gente o que é o poder de polícia. E está aqui no artigo 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato. O conceito segue, mas é esse núcleo aqui em negrito que mais importa para você conhecer. Beleza? Vamos lá. O STJ definiu para gente uma característica específica das taxas com relação ao poder de polícia. Olha só. O STJ tem entendido ser prescindível a comprovação pelo ente tributante do efetivo exercício do poder de polícia a fim de legitimar a cobrança de taxa de fiscalização de anúncios, de taxa de fiscalização de localização e funcionamento e da taxa de fiscalização sanitária. Ou seja, o poder de polícia, ele não precisa ser exercido no caso concreto para que o poder público possa cobrar a taxa, tá? É prescindível, ou seja, é dispensável, tá? O poder público, ele para cobrar uma taxa, basta que ele tenha instituído o esquema de fiscalização, tenha estabelecido as normas, tenha estabelecido um órgão público responsável e esse órgão público esteja fiscalizando empreendimentos, mas não precisa ter fiscalizado aquele empreendimento específico. Okay? Esse é o entendimento do STJ, bem importante para suas provas de administrativo e também de tributário. Vamos lá? Uma questão agora para a gente já ir fixando o assunto. Prova de promotor de justiça em Minas Gerais. Olha só. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública e ao respeito à propriedade e aos interesses individuais ou coletivos. Você encontrou algum erro nessa questão? Eu também não, tá? Perfeita essa definição aqui da Fundep para o poder de polícia. Na prática, eles copiaram o artigo 78 do CTN, assim fica fácil fazer questão. Por isso tá correta essa alternativa aqui, perfeita essa definição utilizada pela Fundep. Mais uma questão agora para o auditor do Estado no Rio Grande do Sul. A respeito dos poderes administrativos, assinale a opção correta. A possibilidade de administração pública restringir o gozo da liberdade individual em favor do interesse da coletividade decorre do poder de polícia. Perfeita, perfeito, é isso mesmo. O poder público, ele pode limitar as liberdades individuais. Quando ele faz isso, ele está utilizando o poder de polícia, que é justamente a limitação da liberdade individual em prol de um interesse coletivo. Mais uma questão, dessa vez para delegado da Polícia Federal. Em relação aos poderes administrativos, julgue o item seguinte. A demissão de servidor público configura sanção aplicada em decorrência do poder de polícia administrativa, uma vez que se caracteriza como atividade de controle repressiva e concreta com fundamento na supremacia do interesse público. Essa daqui você encontrou o erro? Esta tem um erro sim. Olha só, sempre que falamos em poder de polícia, nós estamos falando da supremacia geral que o poder público exerce. E não estamos falando de uma relação que tem um vínculo específico entre o poder público e um particular específico. Então, olha só, eu, na minha atividade como procurador do Estado, eu sou obviamente um servidor público e, portanto, eu estou sujeito às normas do serviço público. Se eu cometo uma falta funcional, eu posso sofrer uma sanção.
Mas veja, essa sanção que o servidor público sofre não é em virtude do poder de polícia, é em virtude do poder disciplinar, tá? A qual todos os servidores públicos estão sujeitos. Já eu, quando estou dirigindo o meu carro, eu não sou servidor público naquele momento. Naquele momento eu sou só motorista, eu sou mais um motorista no trânsito. Se eu cometo alguma infração, aí sim é poder de polícia. Por quê? Porque são as normas gerais do Estado para toda a coletividade e não para uma classe específica, tá? Que tem um vínculo específico com o Estado. Então, os servidores públicos, eles não são sancionados em virtude do poder de polícia, e sim em virtude do poder disciplinar da administração pública, tá? Que decorre do poder hierárquico, ok? Já quando um particular sofre uma sanção sem ter um vínculo direto com o Estado, aí sim é poder de polícia. Nesse caso aqui, a questão está falando de demissão de servidor público. Então, não é poder de polícia, está errada esta questão, ok? É importante também sabermos diferenciar a polícia administrativa da polícia judiciária, ok? A polícia administrativa é o objeto dessa nossa aula aqui. É esse poder que o Estado tem de limitar as liberdades individuais através da sua atividade administrativa. Essa polícia judiciária é a polícia que você conhece como polícia civil, como polícia militar, enfim, é esta polícia que faz esse trabalho de repressão ao crime, especialmente polícia civil e polícia federal, ok? Então, ó, a polícia administrativa, ela incide sobre bens, direitos ou atividades, propriedade e liberdade, sendo vinculada à prevenção de ilícitos administrativos e difundindo-se por todos os órgãos administrativos, de todos os poderes e entidades públicas que tenham atribuições de fiscalização. Já a polícia judiciária, ela incide sobre pessoas, atuando de forma conexa e acessória ao Poder Judiciário na apuração e investigação de infrações penais. E aqui uma questão para a gente fixar melhor esse assunto para juiz na Bahia, agora em 2019. Olha só, o poder de polícia administrativo limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade individual, até aqui perfeito, regulando e fiscalizando atos civis e penais. Aqui não, tá? A polícia administrativa, ela trata de atos civis. Quem trata de atos penais é justamente a polícia judiciária. Por isso tá errada essa alternativa aqui da prova. Beleza? Continuando, vamos ver quem exerce o poder de polícia, tá? Para analisarmos quem exerce o poder de polícia, é basicamente um trabalho aqui de analisarmos a jurisprudência para vermos qual ente federativo vai trabalhar em qual aspecto específico. Olha só, a regra geral é a seguinte: a competência administrativa para exercer o poder de polícia é da entidade federativa a qual a Constituição conferiu o poder de regular a matéria. Distribui-se constitucionalmente o exercício da competência com baliza no princípio da predominância do interesse. Então, olha só, a quem a Constituição falou que podia regulamentar um assunto é esse ente federativo que pode exercer o poder de polícia naquele assunto, ok? E a baliza mestre aqui é a predominância do interesse. Então, olha só, quem regulamenta o setor bancário no Brasil? Quem regulamenta o setor bancário é a União. Então, quem exerce o poder de polícia sobre o setor bancário é a União, ok? Quem regulamenta no Brasil a emissão de poluentes no ar? Todos os entes federativos. Isso é uma matéria de competência legislativa concorrente. Portanto, todos os entes federativos poderão exercer o poder de polícia, seja regulamentando, seja fiscalizando, seja aplicando multa em virtude da emissão de poluentes no ar, ok? Essa é a regra que adotamos. E aí é importante você conhecer as súmulas vinculantes que tratam deste assunto. Olha só, súmula vinculante 38.
É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Então, olha só, estabelecimentos comerciais, genericamente considerando, os municípios podem fixar o horário de funcionamento. Já ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Então, olha só, embora o município possa fixar o horário, o STF entende que os municípios não podem limitar a proximidade dos estabelecimentos comerciais. Por exemplo, falar que um posto de combustível não pode estar em frente a outro. O Supremo entendeu isso não por uma questão de competência, porque o município não pode fazer isso, mas o Estado poderia fazê-lo. O Supremo entendeu porque isso fere a livre concorrência, tá? Uma vez que fere a livre concorrência, é inconstitucional que o município, mas que também outros entes federativos, legislem impedindo estabelecimentos comerciais de estarem próximos. E a súmula 19 do STJ, a fixação do horário bancário para atendimento ao público é de competência da União. Então, olha só, o município ele pode fixar horário para os estabelecimentos comerciais em geral, mas para os estabelecimentos bancários, só a União. Por quê? Porque só a União pode regulamentar matéria bancária no Brasil, ok? Vamos lá. Mais um julgado agora do STJ, falando que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, detém competência para a fiscalização do trânsito nas rodovias e estradas federais, ok? Podendo aplicar em caráter não exclusivo penalidade por infração ao Código de Trânsito Brasileiro, consoante se extrai da conjugada exegese dos artigos 82, parágrafo 3º da Lei 10.233 e 21 da Lei 9.503, que é o Código de Trânsito. Então, olha só, o DENIT pode aplicar penalidade nas rodovias federais? Pode sim, mas não em caráter exclusivo, tá? Não só ele. Olha só. Dentro da sua esfera de atuação, delimitada pelo Código de Trânsito, os municípios podem determinar que o poder de polícia que lhe compete seja exercido pela Guarda Municipal. Então, a Guarda Municipal também pode fazer essa fiscalização de trânsito, claro, dentro da competência dos municípios, ok? Seguindo, o PROCON é órgão competente para aplicar multa à Caixa Econômica Federal em razão de infração às normas de proteção ao consumidor. Veja bem, a Caixa Econômica Federal, ela pode sofrer uma multa do PROCON, que é um órgão estadual ou municipal, tá? Veja, o PROCON de um determinado ente federativo pode aplicar uma multa na Caixa Econômica, que é um banco. Mas aí você pensa, olha, mas regulamentar a atividade bancária é só a União. Perfeito, é isso mesmo. Mas o STJ entende que aqui não está regulamentando a atividade bancária propriamente dito. Está regulamentando o direito do consumidor, tá? Por isso que normas específicas de proteção do consumidor pode ter aplicação pelo PROCON. Continua. Pois, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, é legítima sua atuação na aplicação das sanções administrativas previstas em leis decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido. Seguindo, a atuação do PROCON não inviabiliza nem exclui a atuação do Bacen. Então, olha só, o Bacen, que é quem exerce esse poder de polícia sobre os bancos, também pode atuar nessa mesma situação. Então, você pode levar para a sua prova, para a gente fechar essa nossa primeira aula de poder de polícia aqui, que se um banco está infringindo direitos dos consumidores, ele pode sofrer penalizações tanto pelo PROCON como pelo Banco Central, pelo Bacen. Esse é o entendimento do STJ. Perfeito? Com isso, nós encerramos essa primeira aula e já já vamos para a segunda. É isso aí e vamos juntos!